sou craque em pegar alterações de funções mentais, mas eu acabo fazendo um monte de exame. E o exame ele é uma fotografia de um momento das alterações psicopatológicas e de funções mentais, na verdade. Não necessariamente elas são representativas de uma condição. Que nem quando a gente vai no médico, ele testa lá a nossa pressão e dá alta. E eu não tenho pressão alta, mas naquele momento fiquei nervoso, fiquei agitado e acabou que deu naquele teste, naquele exame específico. Mas o exame do estado mental é uma parte da avaliação psicopatológica, da avaliação para chegar num diagnóstico. E saber todas as funções, os domínios, conhecer muito bem várias daquelas alterações é uma parte muito importante, mas não é a única. A gente vai ter que usar aquele conhecimento de uma forma completa. E essa forma completa ela inclui a avaliação psicopatológica, ela compõe a avaliação psicopatológica, juntando o exame do estado mental, a anamnese e o raciocínio clínico. E hoje a gente vai falar justamente disso, da avaliação e o diagnóstico psicopatológico. Quem acompanhou toda a série Saco Plinca PJ vai estar dominando os diferentes domínios e as alterações das funções mentais. Para quem não viu, pode acompanhar aqui ou saber um pouquinho mais sobre a avaliação e o diagnóstico psicopatológico. Eu sou o Breno, professor de psicologia, psicólogo e pesquisador. E essa é a série Saco Plinca PJ, com hoje o nosso season finale. Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Avaliação e o diagnóstico psicopatológico. Esse é um processo que ele envolve duas principais partes, a anamnese e o exame do estado mental. Nós, hoje, vamos falar em especial de alguns tópicos, e os tópicos abordados nesse vídeo, nessa videoaula, por assim dizer, vão ser a anamnese, o que ela é, o que é, brevemente, o exame do estado mental, porque quem está seguindo a nossa série já viu esse conteúdo, e quem não está seguindo e quer aprofundar, só acompanhar o nosso vídeo que já está no canal. O levantamento da anamnese e exame do estado mental, como que a gente faz isso? A semiotécnica, ou seja, qual é o processo para unir tudo e chegar em uma possível hipótese, o uso dos critérios diagnósticos e, finalmente, o diagnóstico. Um bônus que a gente vai incluir aqui é a pergunta: psicólogo pode fazer diagnóstico em psicopatologia? Bom, vamos começar falando da anamnese. A anamnese é o levantamento de uma história, de dados importantes relacionados com o funcionamento da pessoa. Ela vai envolver o histórico dos sinais, dos sintomas, o curso, ou seja, como que aquilo tudo se manifesta. Vai também considerar fatores sociais, então a gente vai perguntar dados de escolaridade, de como é que é a família, o ambiente no qual a pessoa cresceu, vive, se desenvolveu, possíveis vulnerabilidades. A gente sabe que transtornos mentais eles não têm uma única causa, mas a gente reconhece que existem alguns fatores de risco ou de vulnerabilidades. E então é importante a gente questionar sobre isso, porque na hora de formular o caso, na hora de fazer todo esse raciocínio, é importante, isso vai nos ajudar. Então, perguntar histórico familiar de transtornos mentais, perguntar histórias de trauma, uso de substâncias anterior, doenças não psiquiátricas que podem, a gente sabe, tem uma relação grande com alguns transtornos mentais. Tudo isso é importante. Questões de desenvolvimento, exposição a possíveis riscos ao longo aí da gestação, tudo isso pode impactar, pode vulnerabilizar a possíveis transtornos mentais, e é legal a gente poder incluir tudo isso na nossa avaliação, no nosso levantamento. Além disso, os impactos. A pessoa ela vai vir procurar o avaliador dizendo: olha, eu tô
com essa coisa. Tá, e o quanto que essa dificuldade de atenção está impactando na tua vida, o quanto que ela está te atrapalhando, o quanto que ela está te prejudicando ou te fazendo sofrer. E a gente poder avaliar isso para diferenciar do que é o típico, o que é o atípico e por aí vai. Além disso, é muito importante a gente considerar o que aqui eu nomeei como fatores intervenientes. Mas, na verdade, são possíveis aspectos que podem interferir no raciocínio diagnóstico, assim, elementos confundidores, como se fossem outros suspeitos. Então, uma pessoa ela pode estar apresentando uma desmotivação, um humor deprimido, problemas de atenção, e na realidade a causa daquilo tudo é uma causa não psicológica, uma causa orgânica, como uma doença lá, uma bactéria no trato gastrointestinal que acaba justificando todos os sintomas. Então, avaliar bem a saúde, avaliar os fatores intervenientes é um aspecto muito importante. Tudo isso, todo esse levantamento de dados é fundamental quando a gente for fazer a anamnese e, de certa forma, a gente faz um exame do estado mental do momento, mas guardadas as proporções, a gente vai fazendo um levantamento de pequenos levantamentos do exame do estado mental ao longo da história, e vendo como os sinais e sintomas se manifestaram, impactaram a vida da pessoa, se eles eram sinais e sintomas que eles surgiram em função de algo psicológico, psiquiátrico, e não exatamente de uma manifestação social total. Claro que vai ter aspectos sociais que vão participar das manifestações, mas a dúvida é, poxa, ele se tornou agressivo, mas ele se tornou agressivo porque precisava ser agressivo para sobreviver naquele contexto? Tudo isso é importante da gente levantar na anamnese para, posteriormente, a gente exercitar o raciocínio clínico. Mas a avaliação psicopatológica não é feita só da anamnese. A anamnese é um elemento importante, mas a gente também tem o exame do estado mental, que é o levantamento dos sinais e sintomas, né, na verdade das alterações ou do funcionamento psicológico, psíquico, em um dado momento, em geral no momento da entrevista. Né? E a gente, claro, vai avaliar ao longo da história, desde quando que aqueles sintomas eles estão presentes, desde quando que essa manifestação está ocorrendo, se ela já teve mais intensa, se teve momentos que ela não estava, se tem... Tudo isso a gente vai fazer o exame do estado mental para poder, depois, a gente juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, o exame do estado mental, brevemente, quem quer saber mais, tem um vídeo aqui no canal para acompanhar. Ele é a descrição do estado mental do paciente em um dado momento. E inclui a apresentação básica, tipo nome, idade, sexo, gênero, escolaridade e outras informações que eventualmente são necessárias, a aparência, uma descrição da aparência do avaliando, o funcionamento das funções mentais, e aí eu gosto de usar a súmula, de botar lá todas as funções e botar a descrição exatamente, mas tem outros modelos, que aí cada lugar, professor, centro e clínica vai ter a sua de preferência, e a impressão geral transmitida, como eu percebo, enquanto clínico, aquela pessoa que eu estou avaliando. Tudo isso compõe o exame do estado mental, e essa é uma outra peça do nosso quebra-cabeça. A gente olha e faz essa avaliação com base na observação, e a observação clínica é o mais importante. Mas, tudo bem, eu tenho então a anamnese e tenho também o exame do estado mental, mas como que eu faço isso? Nesse vídeo eu não vou esclarecer detalhes das técnicas de entrevista, que são sim fundamentais. Mas como que a gente entrevista e extrai todas essas observações sem ser só olhando? A gente vai ter que perguntar, ou para a pessoa ou para um informante, caso ela não seja um informante bom ou confiável por diferentes motivos. Então, a gente vai começar. Eu gosto de começar perguntando o que te traz aqui,
por que está interessado em fazer uma avaliação, por que te pediram para fazer uma avaliação, ou por que tu está buscando ajuda, ou como eu posso te ajudar. Então a gente começa fazendo um levantamento da queixa, do motivo, mas existem diferentes modos e métodos, tá? Então a gente reúne as informações todas da anamnese, do exame do estado mental e, claro, do que o paciente, outras informações relevantes, para então a gente fazer um trabalho quase que investigativo. Tá? Como que a gente examina? A gente vai extraindo essas informações ao longo de entrevista, de atendimento e reunindo esses dados de anamnese e do exame do estado mental, a gente vai fazer uma espécie de um levantamento. Então, eu gosto muito de filmes e séries investigativas, então a gente vai pegar e vai botar lá no nosso quadro, nas nossas anotações, dados relevantes, ou que a gente considera, claro, relevantes da anamnese, o exame do estado mental e outras informações importantes, e aqui a gente vai fazer um trabalho investigativo mesmo. A gente vai tentar estabelecer associações, relações e entender aquilo que está sendo apresentado de uma forma ateórica. Eu não estou tentando buscar explicações do porquê que as coisas surgiram. Eu estou querendo descrever exatamente no melhor momento e ver se eu consigo achar uma descrição compatível com algo que eu conheça. Então a gente vai usar as informações que a gente tem e vai ter que fazer um levantamento delas contextualizando ao longo do tempo. Então, no meu exemplo aqui, bem sucintamente, percebi que o cara tem alterações lá de algumas funções mentais. Algumas dessas alterações são relacionadas com o uso de álcool e outras não. Então vou lá fazer, muito provavelmente essa daqui começou depois dele começar a beber, que ele chegou aqui alcoolizado. Vejo que tem uma outra que é relacionada com uma experiência traumática que ele conta há muito tempo atrás. Essa experiência traumática também era relacionada com o pai dele, que estava junto e que também apresentou sintomas. E essa experiência traumática levou a uma segunda experiência bem maior, mais traumática ainda, posterior, que por sua vez se relaciona com outro sintoma. E também dessa experiência traumática, foi um acidente violento lá, ele adquiriu uma condição de saúde, acabou tendo, sei lá, tá tudo hipotetizando, eu não conheço esse caso, mas ele teve lá um traumatismo craniano e o traumatismo craniano, por sua vez, aumentou o impacto do trauma e ele também tem lá uma vulnerabilidade em função do pai, que também apresentou lá um transtorno parecido. Também, depois que ele teve esse acidente, ele começou a ingerir álcool mais frequentemente e essa manifestação médica também impactou em uma alteração de funções psíquicas. Poxa, tá um quadro bonito daqueles de investigação, mas a ideia não é a gente só fazer esse monte de linha, é a gente entender quando que cada uma dessas coisas aconteceu, quais as relações. Então, estabelecer lá, hoje ele está apresentando essas manifestações diferentes, mas elas começam dentro de um quadro que já vinha sendo apresentado, um quadro que já se apresentou no passado outras vezes, e uma das vezes que se apresentou lá num passado longínquo, se refletiu também em algumas manifestações que são aqui um confundidor. Tá? Ele, vamos supor, tem lá transtorno bipolar, teve episódios depressivos ao longo do tempo, esses episódios depressivos acabaram levando a tentativas, sei lá, de suicídio ou alguma coisa do gênero, e essas tentativas acabaram depois causando uma lesão, essa lesão fez ele começar a beber, e hoje ele chega para fazer a avaliação com sintomas causados pelo álcool, mas isso é só uma cortina de fumaça que felizmente fez buscar ajuda, mas o que está por detrás daquilo é muito mais profundo. Tá? É claro que isso é difícil da gente fazer, e o trabalho da investigação, ele não é a gente pegar uma lupa e só fazer esse monte de conexões, que fica um negócio confuso, inclusive. E sim a gente fazer um bom levantamento dos sinais e sintomas e ver se a gente consegue encaixar eles em descrições existentes
em manuais ou compêndios ou, enfim, guias para buscarmos uma hipótese diagnóstica. E aí o nosso exercício é avaliar isso buscando possíveis descrições de quadros que já são existentes, compatíveis com o apresentado naquele momento por aquela pessoa. Naquele momento não, por aquela pessoa, porque o que ela apresenta hoje pode, na verdade, ser relacionado com coisas que vêm de muito mais tempo atrás. E aí a gente vai procurar a apresentação de sinais e sintomas, tá? Também a gente vai tentar bater critérios. Os transtornos mentais do DSM, eles têm critérios. E aí também, se alguém quer saber um pouco mais a respeito disso, temos aqui um link, um vídeo também no canal para saber sobre sinais, sintomas e critérios diagnósticos. E esses critérios, eles são relacionados à apresentação de sinais e sintomas, ou seja, o grupo de sintomas que estão se apresentando ali juntos, como eles se manifestam, o curso, ter alucinação é uma alteração? Sim, mas isso é o suficiente para preencher critérios? Não. Vai ter lá os transtornos mentais no DSM ou na CID, vão ter lá a descrição, apresentar alucinações por tanto tempo. Bom, ali sim a gente vai ter uma apresentação de sinais e um curso. E também o impacto que elas vão ter, claro. E ainda, muitas vezes eu tenho lá, reunir um monte de sintomas, mas fecha para esse transtorno, para esse transtorno, para esse transtorno e para esse transtorno. Só que isso não é o suficiente. A gente vai ter que avaliar também e diferenciar essas condições. Tá? E aí existem os critérios diferenciais e todo o raciocínio hierárquico que a gente tem dentro da organização e da classificação do DSM, que também tem vídeo aqui no canal, fora da série Saco Plinca PJ, mas também tem lá para quem quiser saber mais. Dito tudo isso, vale a pena relembrar, bem brevemente, que o DSM é aquele manual que contém dados descritivos para melhor classificar as condições de saúde mental, e ele hoje adere à melhor descrição disponível cientificamente. Se amanhã surgir uma melhor descrição, vamos ter provavelmente uma nova edição. Tá? A gente tem o DSM e a CID como os principais manuais hoje disponíveis para o nosso uso. Importante de tudo isso, que caso não esteja claro, não é só a gente pegar o DSM e ver se bate todos os critérios. A gente precisa fazer a formulação de caso. Não basta listar critérios, a gente tem que contextualizar, aplicar um método fenomenológico, e esse é um exercício muitas vezes difícil, mas ao mesmo tempo é o que humaniza, o que faz a gente não ficar rotulando só com base numa apresentação. É o que faz com que a hipótese e o diagnóstico não possam ser dados por um computador hoje em dia, pelo menos. Tá? Claro, talvez no futuro a gente ache marcadores biológicos que permitem num exame a gente chegar nessas conclusões. Mas hoje o melhor exame, a melhor forma de avaliar é o diagnóstico psicopatológico, e esse diagnóstico ele passa pela formulação de caso. A formulação de caso é o que vai me permitir diferenciar duas pessoas que saem na rua de capa de chuva. Só que uma, ela sai porque está chovendo, e a outra ela sai porque ela acredita que se ela não estiver usando uma capa de chuva vão ler os pensamentos dela. Um possível delírio ou algo assim. Claro, eu vou ter que entender um pouquinho melhor o que está por detrás daquilo. Talvez ela tenha uma outra condição lá, tem uma deficiência intelectual, tem uma inteligência abaixo da média, e alguém enganou ela e ela está saindo daquela forma porque ela foi enganada. Ela está delirando? Não, ela está acreditando em alguém e ela foi enganada, ela foi ingênua, ela vai ter uma inteligência abaixo da média que vai justificar aquela conduta excêntrica. Enquanto no caso da pessoa que sai com a capa de chuva num dia que está chovendo, não é nem uma conduta excêntrica, ela vai estar adequada e a princípio não vai ter maiores alterações. Então é importante a gente fazer a formulação de caso. Tá? Não é um exercício só de listar critérios a avaliação psicopatológica. E por fim, a gente avaliando, contextualizando, vendo se
tem uma justificativa, ou qual é a justificativa, e se tem sofrimento, tem impacto social, a gente pode chegar num diagnóstico. Tá? Também tá aqui no canal lá um vídeo do porquê que surgiu a psicopatologia, que eu falo por que a gente é importante a gente diagnosticar, para melhor tratar. Eu saber o que eu tenho, na verdade, não é uma rotulação, é um alívio, para eu poder saber como tratar, se tem um jeito disponível, o que fazer. O diagnóstico em si, pegando os critérios, seja na CID ou no DSM, ele é feito com base em critérios. Os critérios são uma lista de manifestações que precisam ser preenchidas para a gente assumir que está presente aquele transtorno mental. Então, o diagnóstico inclui critérios. Os critérios eles estão listados em letras. Então, tem critério A, critério B, critério C, critério D. E aí, cada transtorno vai ter uma lista diferente. Essas letras, elas precisam ser todas atendidas para ter aquele transtorno. Ah, mas fecha o A, fecha o B e não fecha o C. Então, não. Tá? Claro, alguns critérios, eles vão ter lá, critério A, ter 2 dos seguintes. Aí tem uma lista de 10 coisas. Tem que ter 2 daqueles 10, não precisa ter os 10, é claro. Além disso, o diagnóstico, ele, principalmente de uns anos para cá, ele começou a ter, além do nome lá, do que é a condição, alguns subtipos e especificadores, como o próprio nome diz. O que são esses subtipos e especificadores? São indicadores da gravidade, também um detalhamento eventual do tipo de sintoma que é manifestado, se tem características específicas, então, de início tardio, sem início tardio, com sintomas psicóticos, sem sintomas psicóticos, se tiver sintomas psicóticos, se eles são congruentes com o humor. Tudo isso é importante da gente saber porque pode sim fazer diferença na hora de depois elaborar um tratamento. E tudo isso é para a gente melhorar a forma como a gente pode intervir. Tá? Eu sabendo um diagnóstico, eu posso ir na ciência de ponta e procurar, poxa, qual é a melhor forma de tratar anorexia nervosa? E eu vou procurar lá, tem sites, tem revisões sistemáticas, tem meta-análises que ajudam a gente a achar a melhor evidência de tratamento disponível hoje, que acaba sendo a melhor forma, pelo menos na minha opinião, de tratar quem está ali tendo aquela manifestação. Claro, é importante também saber olhar e avaliar o quanto que aquela evidência, quanto que aquele dado, ele é de fato concreto. Então, o diagnóstico ele é o nome da condição e alguns especificadores, porque 2 pessoas que têm esquizofrenia, elas podem... É um transtorno grave, sim, mas ele tem fases, ele tem um curso, ele tem apresentações, e isso tudo merece aí subtipos e especificadores. Chegando aqui, quando a gente fala de diagnóstico, vem uma dúvida. Eu sei que esse conteúdo ele não é exclusivo para psicólogos, ele é para psiquiatras, estudantes de psicologia, estudantes de psiquiatria, estudantes de áreas médicas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, qualquer pessoa interessada por saúde mental. É claro, dentro de um contexto de uma disciplina de graduação, isso não vai ser sozinho, ninguém vai se formar só vendo os vídeos do meu canal, mas eu espero sejam informados e saibam um pouquinho mais. E nesse caminho, o que vai acontecer muitas vezes, principalmente quem é da área quem é psicólogo, vai surgir a pergunta, tá, eu sei muito, eu posso dominar, eu vejo que eu domino mais do que um monte de gente. O médico, independente da área, ele vai poder fazer o diagnóstico. O psicólogo, ele pode fazer o diagnóstico? Respondendo essa pergunta diretamente, sim, ele pode. Tá? Existem documentos do próprio CFP, como a resolução número 6 de 2019, que está lá no Diário Oficial da União, que ele inclui que o psicólogo, ele tem, uma das suas funções é a elaboração de diagnóstico psicológico, e nesse mesmo documento, lá no parágrafo 5, no item 5, tem lá um textinho que eu recortei aqui, e apresenta lá, fica facultado ao psicólogo o uso da CID ou de um outro manual, tal qual o DSM, que não está escrito essa parte aqui, mas é um outro manual, para poder formular e achar lá
o diagnóstico. Então, pode, sim. Ou seja, objetivamente, psicólogo pode fazer diagnóstico? Pode. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante também de ressaltar que quem acompanhou lá os primeiros vídeos do canal, os vídeos mais antigos, que eu falo o que é um transtorno mental, eu menciono o que é lá os critérios, os sintomas. Quase todos os transtornos mentais, não digo todos, mas vários deles, incluem um critério específico, que não se deve a uma outra condição médica, ou não é melhor explicado por outra condição médica. E aí vem um detalhe. Eu tenho minha formação em psicologia, posso até já ter estudado muito de áreas médicas, a área endócrina, a neurociência, tenho trabalhos publicados, mas eu não sou médico. E eu, particularmente, não me sinto à vontade, nem acho que eu sou competente para poder dizer, cara, não, o que tu tem é só psicológico, não se deve a uma outra causa médica. Então, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que eu sempre digo, manda pro médico, como é que tá a saúde dela, qual foi a última vez que foi no médico, porque como tem esse critério específico, eu não me sinto à vontade de bater o martelo por esse critério, porque, enfim, eu teria que fazer uma avaliação médica para poder descartar. Então, muitas vezes, para o psicólogo fazer um diagnóstico, ele vai ter que trabalhar em conjunto, para ele poder juntar aí com uma outra pessoa que vai dar essa segurança para ele. Assim como o médico em si, que tem lá a prerrogativa de dar o diagnóstico, no caso lá das deficiências intelectuais, para dar um exemplo, um critério é inteligência abaixo da média, constatada por observação clínica, e um instrumento normatizado. A maior parte dos instrumentos normatizados para avaliação da inteligência são de uso particular, específico do psicólogo, de forma que um médico não poderia utilizar. E aí aquele diagnóstico ele também necessita do psicólogo. Então, idealmente, o diagnóstico, ele podemos, por lei, esse poder a gente tem. Mas para chegar melhor na conclusão, em geral, eu sou da opinião que é legal a gente poder ter uma segunda opinião, conversar com outros profissionais de outras áreas. Mas o poder, entre aspas, o psicólogo tem, tá? Assim como o médico de qualquer especialidade. Embora, claro, médicos de especialidades, às vezes, que não são psi ou que não têm contato tão direto, talvez eles vão avaliar, vão ter o direito, mas não vão ter, talvez, toda aquela propriedade de conhecimento. Assim como psicólogos também, muitas vezes, não vão ter. Então, sim, o psicólogo pode, mas tem esse detalhe, muitas vezes, dos critérios. Dito tudo isso, a gente está chegando no final da nossa série Saco Plinca PJ. A gente, ao longo de vários episódios, falou sobre os diferentes domínios das funções mentais, falamos sobre o exame do estado mental e falamos também da avaliação diagnóstica, que foi o conteúdo de hoje. E esse conteúdo ele diz que a avaliação psicopatológica ela passa por juntar a anamnese, o exame do estado mental e interligar eles dois para fazer uma formulação de caso e, com base naquilo que é apresentado, passando por uma visão fenomenológica, buscar a melhor descrição, se existir uma descrição, com base em um guia tal qual o DSM, que é o que eu prefiro usar, é mais compreensivo, mais amplo, ou a CID ou outro manual, caso seja o caso, da preferência. E isso tudo para a gente chegar numa hipótese, num diagnóstico psicopatológico ou descartar a presença de. Esse processo todo, ele necessita a gente listar tudo, diferenciar, conhecer as funções mentais e também, de certa forma, conhecer os transtornos mentais. E quem quiser saber um pouco mais sobre os transtornos mentais, fica ligado que em breve a gente vai falar aqui sobre
os grandes grupos de transtornos mentais que tem no DSM e alguns em específico. Se quiserem também saber outras coisas, curiosidades, dúvidas, sabem que é só botar nos comentários, não se esquece de se inscrever. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa série Saco Plinka PJ até o final. E quem não acompanhou, fica o convite. Eu sou o Breno, professor, psicólogo e pesquisador, e essa foi a série Saco Plinka PJ. Tchau, tchau, pessoal.